Vamos lá, meus irmãos. Glória a Deus. Nossa quarta aula de Geografia Bíblica 2. Graça e paz, irmãos. Amém. Como é praxe, vamos ler um texto bíblico e depois vamos ao tema de hoje, que a gente está falando sobre o Egito. O Egito. E eu quero ler um texto bíblico aqui com vocês, que está em Atos, capítulo de número 7. Quero ler do versículo 9 em diante. Quero ler do versículo 9 até o versículo de número... É um texto um pouco longo, mas vale a pena a leitura. Amém. Até o versículo de número 38. Do 9 ao 38. E uma coisa que eu queria abordar, lembrando a aula passada, inclusive há pouco o pastor Johnny até lembrou, a importância da família do Egito. Me refiro não ao Egito que a gente conhece como mundo, né? Mas desse povo, dessa nação, desse império. Uma das coisas que eu mencionei na aula passada e queria fazer menção agora e dar até um destaque. Os egípcios, eles eram muito, mas muito criteriosos e zelosos com a sua família. E na aula passada eu mencionei que a família de Jacó, quando foi para o Egito, eles foram para o Egito e lá, querendo ou não, eles foram abençoados por aquela influência positiva que era a influência cultural e a influência no que se diz respeito ao zelo pela família. Eu sei que parece estranho a gente mencionar isso, mas não é. Por que não é estranho? Porque mesmo que o Egito seja uma cultura que para nós cristãos seja uma cultura que tenha vínculos com ídolos, tenha costumes pagãos, nem tudo que eles faziam era de fato algo abominável. Por exemplo, o zelo pela família. É possível que algumas culturas elas tenham também valores muito bons no meio delas. De forma semelhante, também ocorria no próprio Império Romano. No Império Romano também, o pater família era uma autoridade muito grande entre os romanos. A família, no aspecto romano, ela era muito sagrada. E o pai, ele era uma pessoa muito valorizada. Tanto é que a figura do pai no Império Romano era muito forte. Então, perceba, mesmo que ocorresse o machismo, ocorresse alguns desvios de comportamento, mas nós notamos que aquele império, que foi o Império Romano, ele teve êxito porque tinham valores fortes também sobre ele, semelhantemente no Egito. E não foi diferente a influência do povo de Deus nos dias de Jacó, da descendência de Jacó, nas 12 tribos, de serem influenciadas positivamente pelos egípcios. Porque vocês vão lembrar bem que os filhos de Jacó eram bem perturbados. Eles não eram piedosos. Abraão era piedoso, Isaac era piedoso. Jacó e Esaú já começaram a viver um tribalismo. Jacó só se converte lá na frente, no Vale do Jaboque. Mas os filhos de Jacó eram pequeninos Jacós, com exceção de José. E José era essa exceção da curva, ou seja, a gente sabe que uma família, para ser bem estabelecida, um filho, em comparação a outros 10, ele acaba não tendo força praticamente, porque é a influência daqueles que estão ao seu redor. Mas José era essa pessoa brilhante. Já os filhos de Jacó eram bem perdidos. E eles vão para o Egito. Lá no Egito, é claro que o próprio José, aquilo que já era de bom na vida de José, só se potencializa. E ele também contribui com os seus 2 outros filhos, que é Efraim e Manassés, para fazer frente a esses seus próprios irmãos. Mas, assim, estudando o livro e aprendendo um pouco com o pastor Enéas, a gente vê que os egípcios eles tinham um zelo muito grande pela família.
Eu queria agora também destacar esse texto, porque um outro homem que foi educado no Egito, que foi Moisés, foi o grande líder de Israel. E toda a educação de Moisés, querendo ou não, foi no Egito. Toda a formação acadêmica, ética, moral, foi no Egito. É claro que nós sabemos que nada disso dá peso para que o Filho de Deus vá para o céu. Mas uma coisa é fato: a gente não pode desprezar aquilo que é de bom numa nação. E mesmo sabendo que Moisés foi educado no Egito, não era o Egito que libertaria o povo de Deus, era o braço de Deus, era o poder de Deus. Por isso que Moisés aí, ele passa pela escola de Deus, seus 40 anos, para poder ser útil no processo redentivo de Deus. Mas eu queria deixar esse destaque porque é muito interessante. Quer comentar alguma coisa, pastor Johnny? Você estava falando antes do início da nossa gravação, né? Lembrando que as nossas aulas são sempre gravadas. Fala, pastor Johnny. Exato. Tudo que o senhor falou, que eu percebo é que a graça de Deus, nesse aspecto, é sobre eles, né? Embora sejam tão dados às práticas paganistas, eu ainda vejo a graça de Deus operando nessas pessoas de modo a fazê-las ter zelo pela família. Nos nossos tempos, é difícil a gente enxergar isso, né? Então, embora a gente também viva, ou temos, na verdade, né, pessoas que a gente tem relacionamento e são tão idólatras quanto talvez tenham sido esse pessoal, mas eu não vejo nelas esse apreço pela família, pelo contrário, eu vejo o desprezo pela família. Por isso que me chamou a atenção, né, o fato deles, enfim, serem idólatras, terem relação com várias e várias mulheres e terem várias mulheres dentro desse âmbito familiar, mas mesmo assim eram cuidadosos. Então eu só consigo ver a graça de Deus. Exatamente, pastor. Inclusive, em teologia sistemática, nós chamamos isso de graça comum. Graça comum. A graça comum. A gente não pode desprezar. Vou dar um outro exemplo, irmãos. Quando nós lembramos do povo árabe, nós temos uma tendência a desprezar. Porque nós lembramos dos beduínos, nós lembramos daqueles que vivem no deserto, mas quando nós começamos a comparar uma civilização, um grupo, como, por exemplo, Dubai, olha o nível cultural, financeiro de Dubai. Uma coisa admirável. A vida dos sheiks, o poder que eles têm com relação à influência econômica, à influência comercial, à influência, muitas vezes, educacional. São árabes. Nem todo árabe é um muçulmano, é um terrorista, né? Geralmente a gente olha o mundo árabe com muito preconceito. Não deve ser assim, né? Não deve. Então, assim, eu fiz questão de fazer esse comentário em virtude da citação do pastor Enéas e nesse texto que vamos ler. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. É um texto longo, mas vale a pena a gente degustar dessa porção. Atos 7, do 9 ao 38. Amém. Vamos lá. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos
para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como o seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar. Ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Amém. Amém. Que texto maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E aqui fica assim essa nossa abertura e fica o destaque, irmãos. Guarda isso. Moisés, guardem isso. Moisés é um tipo de Paulo do Velho Testamento. Podem ver que Paulo tinha uma educação brilhante. Moisés teve uma educação brilhante. Mas essa educação brilhante, por mais bela, poderosa, por toda a capacidade que dava a um como a outro, quando se trata de fazer a obra de Deus, não necessariamente ela suprirá. Porque a obra de Deus não é a academia dos homens. A obra de Deus é o poder do Espírito. Moisés teve que aprender na escola de Deus. Paulo teve que aprender na escola de Deus. Mas aquilo que eles aprenderam na escola dos homens serviram para a vida deles como adubo. Adubo. Só que nós, muitas vezes, como seminaristas, nos enganamos achando que o que precisamos para fazer a obra de Deus é o conhecimento, e não é. O que precisamos para fazer a obra de Deus é aprender na escola de Deus, segundo os critérios de Deus. Porque a academia ela pode ser útil, mas ela sempre será um esterco. O que vai nos dar poder para termos êxito ano após ano é depender do Espírito Santo de Deus. É depender do poder de Deus. E a academia vai ser o quê? Um acréscimo. Para quê? Para que a gente possa explicar melhor, falar melhor, ter ferramentas, mas não confundam as coisas, porque Paulo, como Moisés, demonstram isso nas suas vidas. Ambos eram muito competentes, mas eles precisaram de passar por uma nova experiência para realizar a obra de Deus. Guarda isso no coração. Esse texto é um texto lindo que demonstra como o Egito foi fundamental para a família de Jacó, para a família dos hebreus, para Moisés, e como Deus também poderosamente foi, e Deus continua sempre sendo,
o nosso sustentáculo para que a gente faça a obra dele. Porque a obra dele é no poder do Espírito e não no poder da letra. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Graça e paz, Gil. Graça e paz, pastor, graça e paz. Tudo bem? Irmãos, na semana passada nós paramos aqui o nosso material, aqui. Nós paramos no Nilo, lembra disso? Nós paramos exatamente aqui no Nilo. E hoje eu gostaria de dar uma pausa aqui do livro-texto, porque o livro é muito bom, realmente ele é muito bom, tem muita informação, mas eu quero voltar um pouquinho naquele assunto da pedra de Roseta. Lembra, a gente falou um pouco sobre os códigos de Hammurabi, tem inclusive no material que eu encaminhei para vocês, tem uma parte bem significativa sobre o código de Hammurabi. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vale a pena vocês depois lerem em casa. Aqui, ó, esse arquivo. Ele é muito bom, tá bom? Ele vai dar uma explicação do que era o código de Hammurabi. Tá bom? Alguém chegou a ler esse artigo? Ainda não, eu não. Ainda Não, pastor, não estou li concentrado, também, estou quase terminando o livro ainda. Joia. Mas esse assunto, quando você desejar ter um conhecimento a mais sobre o assunto, ele é um assunto muito bom, tem aí 24 páginas, dá uma boa explicação do que é o código de Hammurabi, tá bom? Beleza, Ok. Agora vamos lá. Eu queria falar um pouco com vocês sobre essa decifração do cuneiforme. Professor Maurício, olha só, vamos ler um pouquinho sobre isso, é um slide bem curto. Depois a gente vai falar um pouco sobre a pedra de Roseta. Lembra que nós falamos nas aulas passadas sobre a pedra de Roseta? Então a gente vai ler um pouquinho esses slides, depois a gente vai para o slide do Egito, e depois a gente volta para o livro. Tem muito material, eu pensei que eu ia terminar esse material semana passada, mas realmente é muita informação boa. E como eu falei na última aula para vocês, o Egito, irmãos, ele foi muito importante na cultura do povo de Deus. Talvez você diga assim, pastor, o senhor está valorizando demais o Egito, eu não estou gostando não, eu estou querendo aqui falar para seminarista, tá bom, irmão? Não é o Egito, mundão, vamos para a galera, não. Você tem que lembrar, irmãos, que existe 3, pelo menos, leituras do que é mundo, né? Quando a gente fala assim, irmão, vigia com o mundo. O que eu estou falando sobre isso? O que eu estou me referindo? A que pensamento eu estou me dirigindo? O que vocês acham? Vigia com o mundo. Pecado, né? Um sistema mundano, uma ideologia mundana. Exatamente. Então, em primeiro lugar, tem um mundo que é pecado, ideologia mundana, sistema mundano. O mundo que está sobre o governo e o poder das trevas, certo? Mas nas páginas da Bíblia só tem esse mundo? Imagina, não. Não. Quer ver um outro mundo que vocês vão ficar admirados? João 3,16. Porque Deus amou O mundo. de tal maneira. Que mundo é esse de João 3,16? O ser humano. Ser humano. Humanidade, Então, né? O ser humano. Humanidade. Então, é o mundo humanidade. E tem um terceiro mundo. Criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Né? Que O mundo é natural, esse? né? A criação. Criação. O cosmos, né? O cosmos, o universo. Perceba, quando a gente fala um termo, muitas vezes a gente tem que fazer uma leitura correta. Quando eu falo Egito na perspectiva espiritual, ela é condenada. Quando eu falo Egito na perspectiva civilização, povo, tem coisas boas. Como eu disse, a graça comum repousou sobre eles também. O Egito não era para ser destruído. Eles foram destruídos porque eles desejaram a destruição do povo de Deus. Aí veio o castigo sobre eles. Então, na realidade, a arrogância do Egito foi o próprio engodo deles. Mas o Egito teve coisas boas, como, por exemplo, os gregos tiveram coisas boas, os romanos tiveram coisas boas. Tá bom? Então, nesse aspecto, né? Então, assim, é interessante a gente lembrar desses detalhes, né? Que o Egito que eu quero estar destacando aqui
É isso, é o Egito nesse aspecto cultural, filosófico, educacional, técnico, o desenvolvimento da sociedade. A gente vai passar já um dos slides, uma múmia, irmãos, a tecnologia de ser embalsamado é impressionante. A múmia, você olha assim, você fala, pelo amor de Deus, ela parece que morreu, sabe, há 6 meses atrás. Não fazem séculos, tá? Então, a gente vai aprender, a pedra de Roseta vai ser fundamental nesse processo, para que a gente entenda melhor, compreenda um pouco mais o Egito. E como eu dizia, o Egito ele tem um papel muito grande, irmão, nas páginas da Bíblia. A outra coisa, os 2 filhos de José, olha que interessante, isso daqui eu não falei na aula passada, no módulo passado. Qual é a tribo de Israel que recebeu a primogenitura das 12 tribos? Você tem que lembrar que o filho mais velho de Jacó pecou. A primogenitura de Israel ficou para quem? Efraim, O que vocês acham? Vocês já ouviram falar sobre isso? eu diria rapidamente falando assim, Efraim. Por que você acha que é Efraim? Por causa que ele era um dos filhos de José, né? E ali na hora de dar a bênção, Jacó inverteu as mãos. Na verdade, seria Manassés, né? E abençoou Efraim. E o que vocês acham? O que vocês acham? Deduzem ser outra tribo? Qual é a opinião de vocês? Eu ia falar exatamente o que o Gil mencionou, com base, inclusive, na passagem que ele fez o comentário. Já ouviram algum comentário fora esse? Não. Não. Vocês vão ver algumas linhas teológicas dizendo sobre 2 primogenituras. A primeira primogenitura, ela é a primogenitura espiritual. E a segunda primogenitura física, natural, no caso. A primogenitura espiritual ficou para o leão da tribo. Lembra? Ficou claro agora? Judá. Judá. A primeira primogenitura fica para Judá. Mas é a primogenitura, pode ver que o leão vem da tribo de Judá. É a primogenitura espiritual que vai para Judá. Mas a primogenitura física vai para Efraim. Agora, Efraim não era filho necessariamente de Jacó, era filho de José. Vocês verem como José foi esse filho dileto que conquista a primogenitura. Mas ele acaba sendo, como eu gosto de chamá-lo, o 4º patriarca ou patriarca entre os gentios. É assim que eu gosto de chamar José. E Deus dá para ele Manassés e Efraim. Pode ver que o primeiro é Manassés, né? Mas Efraim recebe a primogenitura. Por isso que muitas vezes os profetas no Velho Testamento chamam Israel de Efraim. Vocês vão ver que muitas vezes os textos dos profetas chamam Israel de, não simplesmente de Israel, mas de Efraim. Porque possivelmente, aí é uma discussão, eu particularmente faço essa leitura, eu creio assim, que a primogenitura física ficou para Efraim e a primogenitura espiritual ficou para Judá. Agora, olha que fantástico. Lembrando lá no mapa das 12 tribos de Israel, lembra que eu destaquei que ficou a tribo de Efraim um pouco acima da tribo de Benjamim, e do lado acima tinha Manassés do lado oeste e Manassés do lado leste. A somatória de terra de Efraim, Manassés a leste, Manassés a oeste, era praticamente o tamanho geográfico de quase todas as demais tribos. Lembra disso? Olha como que sim. Deus foi bondoso com a geração de José. E como essas 2 tribos, elas foram decisivas para populacionar, eu diria, né, a Palestina. Então, assim, o Egito teve uma contribuição imensa, irmãos. Voltando aqui, irmãos, só mais uma coisa. Olha, quando eu estou elogiando o Egito, elogiando nessa perspectiva da graça comum. Porque o povo de Deus, durante muitos séculos, mesmo eles sendo o povo de Deus,
quantas vezes eles viveram desviados, como, por exemplo, nos dias de Jeremias. Eles eram povo de Deus, mas eram pior do que os egípcios, não é verdade? Estavam lá entre o povo de Deus, mas não faziam valer a vontade de Deus. Eram cruéis, eram idólatras, desprezavam as autoridades. Tanto é que o próprio profeta Jeremias faz uma denúncia do começo ao final do seu livro. O seu livro de Lamentações é mais outra denúncia. E de toda aquela imensa nação sobra qual família? Sobra a família dos Recabitas. E mais um aqui, outro ali, que ajudou quem? Ajudou a Jeremias, e o próprio Jeremias. Percebam que na família dos Recabitas, uma coisa que era clássico entre eles era o que? O valor da autoridade do líder. Daquele que era o líder espiritual e daquele que era o líder patriarcal, no que se diz respeito à espiritualidade. Pode ver que a nação toda de Israel está corrompida, mas é a nação de Israel. Mas eles estavam vivendo sob o quê? Sob a influência do Egito espiritual. E quando a gente olha, por exemplo, nos dias de José, lá no Egito, José foi quem? José foi como um Daniel para o Egito. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas realmente foram atingidas, porque mesmo eles estando no Egito, aquele poder espiritual do Egito foi quebrado pelo poder de Deus e vidas foram salvas, como acontece também na saída do Êxodo. Muitas pessoas se convertem. Mas fica aqui esse comentário que eu acho que vale a pena para a gente simplesmente fortalecer aqui nossos conhecimentos, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho, então, agora sobre essa decifração do cuneiforme, tá bom? Leia para nós... Opa, peraí. Cliquei errado. Aqui. Leia para nós, Felipe Rente, por favor. Decifração do cuneiforme. Inscrição de Berristum. A inscrição de Berristum, talhada em uma falésia, fornece o mesmo texto em 3 línguas, contando a história das conquistas do rei Dário. É ilustrada com imagens em tamanho real de Dário com outras figuras. A inscrição de Berristum é para a escrita cuneiforme o que a pedra de Roseta é para os hieróglifos. O documento mais importante no deciframento de uma língua até então esquecida. Localiza-se na província de Kermanshah, no Irã, no Monte Berristum. Joia, olha só. Pode continuar, meu? O texto é uma declaração de Dário I da Pérsia e inclui 3 versões do mesmo texto, escrito em 3 línguas e alfabetos diferentes: persa antigo, elamita e babilônio. Um oficial do exército britânico, Sir Henry Rawlinson, transcreveu a inscrição em 2 vezes, em 1835 e 1843. Rawlinson foi capaz de traduzir o texto cuneiforme em persa antigo em 1838, e os textos em elamita e babilônico foram traduzidos pelo mesmo Rawlinson e outros depois de 1843. Babilônio foi uma antiga forma de acadiano, ambas são línguas semíticas. Joia. E aqui está esse paredão, ou essa falésia, né? Que seria um dos significados falésia, arriba ou costa alta, é um acidente geográfico construído por uma encosta íngreme ou vertical. Então aqui tem olha só que interessante, né? Isso foi fundamental para que pudesse, como a gente viu aqui, ter uma clareza, né, de trabalhos e conquistas do rei Dário I. Então, é muito interessante, né, irmãos? Olha só. Olha que quanto tempo. Isso prova que esse Império Medo-Persa foi singular, realmente autentica a sua historicidade, nós já sabemos disso, né? Então, e aqui está
o Sir Henry Rawlinson, né? Agora vamos ver. Tudo bem até aí? Quis só mostrar para vocês como uma descoberta, como uma inscrição, como uma pedra pode ser uma chave para que a gente entenda muitos segredos de uma cultura ou de alguns povos, né? Tudo bem? Querem fazer alguma colocação? Querem fazer alguma pergunta? Na verdade, é um elogio, né? Porque, meu, que inscrição ali naquela pedra talhada, que perfeição. E, assim, o mais difícil no que se diz respeito, irmãos, é porque quando você tem uma pedra dessa, você tem os seus códigos, mas você não sabe como traduzi-los. Então, a pessoa que consegue decifrar, ela mergulha na história daquele povo. E aí, por isso que eu fiz questão hoje de mostrar isso para vocês, essa inscrição. E agora vamos para a Pedra de Roseta. Essa daqui é muito rica. E é aquele sentimento de estar andando com os olhos vendados, tateando, né? Até ter uma descoberta tão importante ao ponto de poder decifrar. Exatamente, exatamente. Felipe, continua para nós, por favor. A pedra de Roseta é um bloco de granito negro, muitas vezes identificado incorretamente como basalto, atualmente depositado no Museu Britânico. A sua importância prende-se ao fato de que a época de seu estudo no século XIX proporcionou aos investigadores um mesmo texto escrito em hieróglifos, em egípcio demótico, em grego clássico. Como o grego era uma língua então bem conhecida, a pedra serviu como chave para a decifração dos hieróglifos por Jean-François Champollion, em 1822, e por Thomas Young, em 1823. Olha que fantástico, irmãos. Que fantástico foi essa descoberta. Essa descoberta, ela desencadeia várias outras coisas que facilita para que todos os historiadores e arqueólogos começam, então, a ter aquela... O quebra-cabeça começou a ser montado. Literalmente, a Pedra de Roseta é como se fosse a moldura do quebra-cabeça. Fecharam o quebra-cabeça. Porque, como vocês sabem, uma cultura ela é muitas vezes estabelecida sobre outra, sobre outra, sobre outra, mas muitas vezes essas culturas que foram estabelecidas, ou esses impérios, eles, enquanto eles estão vivos, eles têm o conhecimento, têm o acesso, têm como fazer uma leitura histórica, compreender a língua, mas depois de muitas gerações isso se perde. Então esse quebra-cabeça ele é desmontado e fica tudo perdido. Então mesmo que você tenha, por exemplo, a descoberta de muitas pirâmides, você não conseguia fazer a leitura das pirâmides. Mesmo que você tenha muito material em grego tentando decifrar, mas você não tinha como decifrar. Mas depois da Pedra de Roseta, houve isso. Facilitou para que houvesse essa clareza. Como eu disse, eu não sei se vocês sabem, mas um quebra-cabeça, para realmente montarmos ele, o melhor caminho sempre é ir pelas molduras. Você vai pelas molduras, porque você fecha eles, e a partir deles você vai montando as imagens principais e assim vai se encaixando as peças. Então ela é essa moldura que facilita, né, toda essa construção. Então vamos lá, continuando aqui. Pode ler agora para nós, Johnny. Aqui é o Jean-François Champollion, né? Aqui é o Thomas Young. Eu pensei que ele era um chinês, até pelo Young, né? Olha aqui, olha a Pedra de Roseta. Nossa, ela é enorme. Ele é enorme, né? Ó, olha as pessoas aqui atrás dela, tá vendo? Então, quando se descobriu esse monumento, acharam que era mais uma inscrição como muitas outras, mas não tinham noção do que ela representava. E aí,
Pode ler para nós, pastor Gil. Descoberta. Ou melhor, Dione, pastor Dione. Amém. A pedra foi encontrada no Egito em agosto de 1999 por soldados do exército de Napoleão Bonaparte, particularmente por um oficial chamado Bouchard, enquanto conduziam um grupo de trabalho de engenheiros para o Forte Julian, cerca de 56 quilômetros ao leste de Alexandria. Devido aos termos da capitulação francesa diante do Reino Unido em 1801, a pedra foi cedida às autoridades militares britânicas e depositada no Museu Britânico, onde se encontra até os nossos dias. Leia mais esse para nós. O bloco de pedra apresentava glifos cunhados em 3 partes distintas. Cada parte revelava um tipo de escrita que em nada se assemelha às demais. As 3 formas, constatou-se posteriormente, eram um texto em hieróglifos, demótico egípcio e grego clássico. O texto registra um decreto no corpo sacerdotal do Egito, reunido em Mênfis, instituído em 196 a.C., sob o reinado de Ptolomeu V Epifânio, de 205 a 180 a.C., escrito em 2 idiomas, egípcio tardio e grego. O texto em antigo egípcio foi escrito em 2 versões, hieróglifos e demótico. Esta última, uma variante cursiva da escrita hieróglifica. A pedra tem 114 centímetros de altura, por 72 centímetros de largura, cerca de 28 centímetros de espessura e pesa 1.760 quilos. Leve, né? Bem levinha. Interessante, né? É claro que aqui dá para a gente ver, assim, ela é grande, até pela dimensão que ele falou, a impressão que é maior, né? Mas aqui a gente vê que até não é tão alta assim, mas ela é bem significativa. Agora, olha que interessante. Aonde entra a grande questão aqui? A questão é essa. Por exemplo, muitos dos hieróglifos não se tinha como se traduzir, porque você não tinha uma correspondência, você não tinha um alfabeto, você não tinha um léxico, uma chave linguística, né? Hoje nós não temos as chaves bíblicas, chaves linguísticas. O dicionário, irmãos, o que é um dicionário em essência? É uma chave gramatical. É uma chave. Você lê uma palavra, você não sabe o que é, você vai aonde? No dicionário. Você vai no léxico. A chave linguística, ela é o quê? Literalmente é uma chave, ela abre o conhecimento. Então, essa pedra, por ter sido escrito dessa forma e tendo essas outras correspondências, nesses idiomas, egípcio, tardio e grego, logo se fizeram um paralelo. Aquela palavra, em hierógrafo, significa isso em grego. Então ficou muito fácil de criar um vocabulário, e a partir desse vocabulário, começou-se, então, a ser entendido muitos hieróglifos e muitas outras coisas do Egito. Até a descoberta dela, não se tinha muito conhecimento do que poderia ser várias coisas. A partir dela, ela virou uma chave linguística que decifrou muito da cultura egípcia. Deu para entender? Alguma dúvida? Joia, então. Ô pastor, a pedra de Roseta, ela faz referência, o nome Roseta, a alguma cidade ou alguma cor assim? Tem algo a ver? Eu não sei te dizer, eu acredito que não. Mas pode ver que lá na primeira slide tem uma citação. A pedra de Roseta é um bloco de granito negro, muitas vezes identificado incorretamente como basalto. Eu acredito que deva ter a ver, eu não me recordo agora o motivo do nome pedra de Roseta, Gil, mas eu acho que é pela característica dela, se eu não me engano. Pastor, eu não lembro agora. Fazendo uma pesquisa rapidinha aqui, diz que o pedaço de granito, ou seja, essa pedra é um pedaço de granito, né? Ela foi encontrada nos arredores de uma cidade chamada Roseta, no Egito. Então obrigado.
Então, É deve uma ser cidade isso mesmo. chamada Roseta. Obrigado, Por Felipe. essa razão. Hoje o Google. Hoje, obrigado. Você viu no Google? Isso, na super interessante aqui. Ah, maravilha. Então, nos meus dias de seminário eu não tinha esse privilégio, né? Verdade. 93, 90, irmão. O pastor foi para 90. Aliás, nossos trabalhos não davam nem para ser feito em computador, tá? Era máquina de escrever. Aliás, deixa eu fazer valer O aqui. que é isso, máquina de escrever? Olha, olha, olha Falei só. se é hora de brincar? Essa hora de brincar. Ok. Esse é o meu TCC, ó, do bacharel. Escrito em É máquina. mesmo? Redigido na máquina? Sim, Ó, sim. Eu fiz o meu TCC foi Teologia da Cruz e da Consumação. E aí eu fiz o meu TCC, 93. Então, desculpa, viu? Dá para ver a máquina de escrever, ó. Então, naqueles dias, era na máquina de escrever, meus irmãos. Então, esse privilégio de olhar no Google, ô meu pai, não dava não, não dá. Eu tinha 10 anos. Você tinha 10 anos, é? Sim. Eu ô tinha, Deus, ó não. você vê, menino, eu era criança, estava jogando futebol, né? Verdade, verdade. Mas glória a Deus. Então, obrigado, Felipe. Então, eu não lembrava realmente o que que era, então é a região. É a região. Tá bom, meus irmãos? Eu quis mostrar esses dois slides para vocês, porque realmente é fascinante essas questões. Bom, deixa eu só ler um pouquinho aqui, só as primeiras linhas. Lembra que semana passada nós falamos também sobre isso, irmãos? Vocês vão lembrar. Aqui, por aqui. As narrativas bíblicas, lembra disso? Comparação entre a narrativa da criação bíblica e babilônica. Temos esse material também em tudo que eu te mandei para vocês, tá bom? As narrativas bíblicas. Tá aqui. Ok. E o Manesh, ó, a mesma coisa, ó. Comparação entre as narrativas do dilúvio bíblico e babilônico. Muito legal. Deixa eu só ler uma parte rapidinho aqui sobre o código de esses dois parágrafos. Leia para nós, Gil, código de Hammurabi. Dá para você ver aí? Tá bem pequenininho, pastor. Tá bem pequenininho. É porque aqui, deixa eu ver se eu Aparece consigo. diferente aí, pastor? Não é porque está no meu computador, né? Deixa eu ver aqui. Ah, E dá para ler, se o senhor quiser. Dá, Felipe? Tá bom. Dá. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar numa. Eu não estou conseguindo ampliar aqui. Visualização. Ah, eu acho que é aqui. Aqui vai ficar melhor. Não consegui, não. Então pode ler, Felipe, por gentileza, filhote. Código de Hammurabi. Hammurabi, rei de Babilônia do 18º século a.C., estendeu grandemente o seu império e governou uma confederação de cidades-estado. Erigiu no final do seu reinado uma enorme estela em diorito, no qual ele é retratado recebendo a insígnia do reinado e da justiça do rei Marduk. Abaixo mandou escrever em 21 colunas 282 cláusulas, que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi, embora abrangesse também antigas leis. Muitas das provisões do Código referem-se a três classes sociais: a do Au-Elum, filho do homem, ou seja, a classe mais alta dos homens livres, que era merecedora de maiores compensações por injúrias, retaliações, mas que, por outro lado, arcava com as muitas mais pesadas por ofensas. No estágio imediatamente inferior, a classe
do Mushreknenum, cidadão livre, mas de menor status, e obrigações mais leves. Por último, a classe do Uardum, escravo marcado, que, no entanto, podia ter propriedade. O código referia-se também ao comércio, na qual o caixeiro viajante ocupava lugar importante. A família, inclusive o divórcio, o pátrio poder, a adoção, o adultério, o incesto, ao trabalho, precursor do salário mínimo, das categorias profissionais, das leis trabalhistas, a propriedade. Só era para dar uma pinceladinha, para deixar vocês um pouquinho com o gosto, tá bom, meus irmãos? Mas, na realidade, depois vocês veem, isso é um texto um pouquinho mais, eu diria assim, ele tem 20 e poucas páginas, vale a pena, caso vocês queiram conhecer, tá bom? E agora vamos para o último slide aqui, para a gente, que eu quero dizer, da aula de hoje, que aqui tem muito material agora. A gente vai trabalhar, a gente já veio trabalhando no livro, agora a gente vai para o slide, porque ele dá uma síntese muito boa de todo o material que nós já trabalhamos e vamos continuar trabalhando, tá bom? Então, pode ler para nós, Gil, a Terra do Egito, né? Império Egípcio. O Império professor, pastor Egípcio. Maurício Abreu de Carvalho, pegou esse material no Discovery Channel. A Terra do Egito. Introdução: o Egito Antigo tinha duas características dominantes: o deserto hostil à vida do rio Nilo, porque a vida dependia das estreitas faixas de terra habitável nos dois lados do rio. Centros de importância social, política e religiosa cresceram nesta região. Joia. Nós já vimos isso na semana passada. Pode continuar lendo. Geografia. No começo, o Egito era dividido em dois: do delta do Nilo ao Mediterrâneo no norte. No norte estava o Baixo Egito, a terra da coroa vermelha. O Alto Egito, assim chamado porque a terra era mais alta, se estendia do sul do deserto do Líbio. O rei do sul usava uma coroa branca. No período da dinastia do quarto século a.C., o rei do sul, Menes, fundou o Egito Unido. Durante a história do Egito, as pessoas fixaram ao longo do Nilo, onde a terra era fértil alguns meses do ano. O deserto só era a utilização para enterros. As enchentes anuais começavam no fim da primavera, e quando as águas do Nilo subiam e cobriam os campos. Quando as águas baixavam, elas deixavam uma lama negra fértil, que as pessoas imediatamente podiam cultivar. Pode continuar lendo. Tudo isso nós vimos na semana passada, vocês lembram, né, irmãos? Alguma dúvida até aí? Não? A gente viu, né? Nenhuma novidade. Mas é bom para a gente refrescar a memória e ampliar o nosso conhecimento. Pode continuar, Gil. Cidades e centros de culto. As cidades mais importantes eram os centros de culto. Cada deus ou deusa tinha seu próprio centro de culto, 4 deles com uma importância especial. No norte da cidade de Heliópolis, no delta do Nilo, perto da moderna Cairo, Ra, o deus do sol, era Deus supremo. Hermópolis, no meio do Egito, foi um dia uma grande cidade, e lar de Torte, o deus da sabedoria. Mêmpis, agora somente uma ruína a 12 milhas do Cairo, foi uma vez capital do Egito. Ptah, criador do mundo, era supremo Deus aqui. Talvez a mais importante era Tebas, debaixo do moderno Luxor, isso mesmo. A capital política e religiosa do Alto Egito. Aqui, Amon, o deus do Estado e criador de todas as coisas, era adorado. O famoso Vale dos Reis fica próximo a este lugar.
Olha que interessante, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. A gente vai ficar fazendo uma mesclagem entre o livro e uma mesclagem entre os slides. A questão do Nilo, né? Nós já sabemos da sua importância. Além do Nilo, tem as nascentes também, que acabam sendo fatores muito importantes para o Nilo e para o povo do Egito. Uma coisa interessante que no livro do pastor Enéas Tonini, ele trata sobre tanto o delta do Nilo, quanto que em alguns momentos tem algumas cataratas. Eu achei isso fantástico, que o Nilo, assim como o Jordão foi fundamental para a história de Israel, é o Nilo para a história do Egito. Assim como o rio Tigre e o Eufrates são para a Mesopotâmia. Percebam, rios acabam sendo acabam sendo extremamente fundamentais para a sobrevivência desses povos antigos. Podem ver que quase todas as civilizações antigas, eles sempre estiveram ao redor ou próximo desses rios. Porque nos momentos de enchente acontecia isso que parecidamente acontecia com o Nilo. Lembrem, na aula passada, nós tínhamos lá o Vale do Jordão. Acontecia a mesma coisa. Em algumas épocas do ano, nas enchentes, as águas se espalhavam, depois baixavam. Ali acaba sendo um lugar que acaba tendo muita riqueza mineral para o plantio. E o Egito, de uma forma, eu diria, muito extravagante, porque o Nilo ele tinha essa capacidade de literalmente se esparramar durante muitos metros e até algumas vezes quilômetros. Então, quando as águas deles baixavam, esse era praticamente aquele processo que todas as civilizações têm que fazer de melhoramento da terra, o Nilo fazia para o povo egípcio. Por isso que o Egito também, diante desse fator, se tornou também muito poderoso, porque, irmãos, uma coisa está ligada à outra. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. A gente não, a gente olha a vida com vários prismas, né? Porque o mundo moderno ele preza tanto pela economia. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da Europa, em especial Alemanha e Inglaterra, Japão, e vamos pegar também a questão dos Estados Unidos. Por que a economia para eles é algo tão forte? O que vocês acham? Porque tem hora que a gente olha assim, a gente pensa assim, capitalismo doentio deles, que loucura, por que eles são tão assim voltados ao dinheiro? Vocês já refletiram sobre isso? Ou não? Nunca pensaram? Não, eu nunca refleti sobre isso tão profundo assim, não, pastor. Pastor Johnny, Felipe? De verdade, eu nunca pensei, mas assim, pensando agora, bom, é muito diferente de nós, né? Lá tem uma história milenar. Então, eu acredito que, com base nas suas experiências passadas, sejam boas ou ruins, produziu neles acho que esse anseio, né, capitalista para sua permanência. Não sei, um chute aqui. Felipe? Não sei agora, pastor. Talvez a minha pergunta possa não ter sido tão boa, mas vou fazer uma outra pergunta. Quando a gente olha assim e a gente vê, por exemplo, né, uma inclinação para a economia, para a questão de riquezas, a impressão que dá é que parece que os países, né, eles estão mais inclinados a ganhar dinheiro do que educação. Já notaram isso? Já notaram ou não? A impressão que dá é que essas grandes nações, os países que são referências no mundo de civilização, de economia, de cidadania, etc. E tal, parece que eles priorizam tanto o capital que eles são avarentos. Quando a gente olha numa perspectiva um pouco mais socialista, não, tem que investir mais em educação, porque aí você vai ter um povo inteligente. Isso tudo é importante.
Estou falando aqui socialismo, claro, com a ressalva de olhar como naquela visão antiga, né? De que a educação tem que ser compartilhada para todos, etc. e tal. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Deixa eu ensinar uma coisa aqui que a gente que foi do mercado financeiro a vida toda via isso. Não tem como uma coisa não caminhar com a outra. Uma economia forte gera uma educação forte. E a educação forte só é gerada se há uma economia forte. Talvez você pode até pensar, não é a educação que gera a economia? O senhor está dizendo que é a economia que gera a educação? Eu estou dizendo o seguinte, que as duas são verdades, tá? As duas coisas são verdadeiras. Uma educação forte te leva a uma economia forte. Mas de uma forma macro, como nação, a nação ela prioriza mais a economia do que a educação. Porque com a economia forte, você cria meios de subsistência daquelas pessoas e meios para que elas também invistam no capital intelectual. No momento que você tira o recurso, aquela nação, a educação passa a ser também desprezada, porque aqui vocês vão saber disso na prática. Nós, por exemplo, que somos aqui moradores do Alto Tietê, a gente sabe que o Alto Tietê tem os seus nichos ricos, mas não é, a gente não está aqui numa cidade rica. Nós não estamos em Alphaville, nós não estamos em Barueri, nós não estamos em Campinas, São José dos Campos, são cidades ricas. Nós estamos no Alto Tietê. O Alto Tietê tem alguns seus polos de riqueza, mas não dá para comparar com São Caetano, por exemplo. Dá para comparar com outras cidades que são ricas, né? O que eu quero dizer com isso? No momento que você está numa cidade como a nossa, por exemplo, na nossa região aqui é uma cidade chamada cidade dormitório, que as pessoas perdem o seu emprego, a primeira coisa que elas fazem é elas tiram os filhos dos colégios particulares. Primeira coisa. E elas já vão depender da escola pública. E se ele for ter que fazer uma faculdade, eles vão pensar 2, 3 vezes, porque entre fazer uma faculdade e pôr comida dentro de casa, põe comida dentro de casa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, de uma forma macro, a economia acaba dando tom de tudo. A economia, porque tendo uma economia forte, você cria uma educação melhor. Agora, é claro, irmãos, olha como foi o dilema do nosso país, por exemplo. Essas duas coisas elas têm que estar muito bem alinhadas. Aí é o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, o que acontece na Inglaterra, o que acontece na Alemanha, o que tem acontecido, inclusive, se vocês não sabem, na China. Guarda isso, irmãos. Olha que coisa maluca, hein? A China é um país muito diferente do nosso, tem o regime capitalista, tem o melhor comunista, o regime comunista, tem um controle absurdo do Estado, mas o chinês investe muito em educação. O chinês tem, desde cedo, o chinês, ele não abre mão de uma boa educação, porque ele sabe que a educação vai fazer uma diferença gritante para as próximas gerações. Então, quando a gente pega a pobreza da China e a pobreza do Brasil e pega a educação de ambos, a gente vai ver que o chinês está muito mais bem preparado do que o brasileiro, com toda a nossa riqueza. Por quê? Porque está na cultura chinesa o que é a educação vindo como uma coisa imprescindível. No Brasil, ela é mais ou menos necessária. Depende do caso. Pode ver. Pode ver que lá na China, se você for acompanhar algumas reportagens e fazer algumas pesquisas, vocês vão ver o quanto que uma família pobre investe no filho. Uma família classe média investe demais no filho. E uma família rica, então, nem precisa falar. As famílias ricas, os filhos deles estão nas melhores escolas do mundo. Eles mandam para fora. Então, assim, o poder intelectual da China está sendo acima da média de muitas outras nações. Por que eu estou falando tudo isso? Você vê que é uma questão de cultura. Estão se preparando para uma grande conquista. E como que você prepara isso? Com uma economia forte e com um ensino forte. Você pode ver que o chinês fala o mandarim, arranha no inglês e arranha no português e no espanhol.
E eles se viram, eles sabem falar, eles sabem se virar, eles sabem negociar. Tudo atrapalhado, mas eles negociam. Então, por que eu estou falando e vim falando isso? Porque o Egito teve esse privilégio de ter sido estabelecido ali no Nilo, e o Nilo foi nada mais, nada menos do que um quintal fértil, ano após ano, com agriculturas, com cultivos, enquanto outros povos tinham que peregrinar, como foi o caso de Abraão, como foi o caso até dos próprios filhos de Jacó, eles se mantiveram no seu território. Isso dá um poder de bala fantástico. Sabe aquela questão de valorizar o que você tem, né? Então, eu estou falando isso sobre a economia, eu abri essa discussão aqui, irmãos, porque, guarda isso, irmão, educação é uma das coisas que tem que caminhar junto com a economia. Mas entre a economia e a educação, a economia acaba indo na frente, porque você só consegue realmente se manter numa educação de alto nível se você teve condições econômicas de manter. Vocês estão fazendo... Deu para entender? Deu para entender, irmãos? Ok, deu Né? sim. Porque os Estados Unidos, eles são tão... Quando eles entram em crise, eles ficam desesperados por causa disso. Porque eles sabem que se eles se mantiverem em crise durante muito tempo, o que vai acontecer com eles? Vai comprometer as próximas gerações, porque não só compromete o capital, mas compromete o quê? A economia. Olha que interessante, irmão. Não sei se vocês sabem, a gente fala que lá nos Estados Unidos a medicina é de graça, tudo. Não, lá é tudo pago, irmão. O hospital lá é grátis. Não é não. Você caiu no hospital lá, você teve um acidente, eles te fazem a cirurgia. Eles vão pegar o seu documento e você tem uma dívida lá, a perder de vista, com aquele hospital. Tudo é pago. SUS é brasileiro. Faculdades americanas. Não tem faculdade do Estado. Não sei se vocês sabiam. Todas as faculdades, MIT, Massachusetts, como que é? Informação tecnológica, né, que é a MIT, o próprio Harvard, toda aquela parte de faculdades de Michigan, todas elas são privadas, todas elas. Pastor, mas não é público? Não existe. Qual é a cultura americana? Os alunos, depois de formado, anualmente contribuem com a faculdade. E se você se torna um grande executivo, você é convidado pelos reitores da faculdade, anualmente, a você dar uma contribuição generosa para a faculdade. Então, eles dão bolsas, sim, dão bolsas para quem? Para quem aqueles garotos no país ou fora do país são gênios. Aí eles abrem uma exceção. Um atleta de alta performance, eles abrem uma exceção. Mas todo custo, só para vocês terem uma ideia, irmãos, hoje, para você mandar o seu filho para Harvard, em primeiro lugar, você tem que ter pedigree. Qual é a sua família? Ah, você é um rico novo? Você não tem pedigree? Então esquece. Tem que ter uma tradição. Ah, você é da família qual? Ah, você é da família Suplicy. Ah, você é da família Tancredo Neves. Você é da família... seja lá qual for dos grandes nomes da nossa sociedade. Você é da família do Silvio Santos. Então, primeira coisa, tem que ter pedigree. Segunda coisa, o ano de Harvard é $70 mil. Seu filho está lá. Começa com $70 mil. Olha que absurdo. Como que vai estudar uma pessoa pobre vai estudar em Harvard? Não estuda. Por quê? Porque já começa por aí. Mas por que eles conseguem se bancar? Por causa que tem uma economia forte, irmãos. Uma economia forte gera uma educação forte. Então, sabe aquela questão? Quem veio primeiro, o ovo e a galinha? Nesse caso macro, é a economia que gera a educação. Não é a educação que gera a economia. Eu sei que a educação vai nos fazer ser ricos, mas é a médio e longo prazo, entendeu? Mas como nação, se a nação não fica de olho sobre essa questão econômica, ela afeta as outras áreas, inclusive a educação. Só para vocês terem uma ideia, lembra da crise do subprime, 2008? Crise imobiliária americana?
podem ver que o mundo entrou em crise. Não foi a crise americana, que depois vai para a Espanha, que depois vai para a Inglaterra, que depois vai para a Europa, que depois vai para a Ásia. Lembra disso? Vocês lembram disso ou não? Chegaram a acompanhar? O que acontece? Na crise subprime, a Europa teve a sua maneira de... A Europa teve as suas tomadas de decisões. Lembra do euro? O euro, o mercado comum europeu e tal. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos teve as suas tomadas econômicas locais. A Europa teve as suas tomadas de decisões pelo mercado do euro. Podem ver, teve a crise na Espanha, teve a crise na Grécia. Lembra a crise previdenciária na Grécia? Teve várias crises e a crise nos Estados Unidos, no governo Obama, já começou a ter sinais de melhora. Na Europa, passou-se mais anos para ter sinais de melhora. Por quê? Porque as tomadas de decisões dos americanos foram mais cirúrgicas, porque eles cuidam de um país. Na Europa, é um continente. Então, as tomadas econômicas, elas precisavam passar por vários países. Podem ver que o país que menos sofreu ali foi a Alemanha. Depois a Inglaterra, depois Suíça, aí vai. Mas outros países sofreram muito. Por isso que houve até a retirada do euro de alguns países. Por causa da crise econômica. A crise econômica afeta no quê? Na educação. Mas onde há uma economia forte, deve ter prioridade o investimento na educação. O Egito é um exemplo disso, irmãos. Podem ver que o Império Grego é outro exemplo disso. O Império Grego, eles investiram muito em educação. O Império Romano também investia muito em educação. Por isso que esses impérios eles tiveram uma vida média muito longa em relação a outros impérios. O que teve menos longevidade foi o Império Grego, mas ele acaba sendo absorvido pela cultura romana, tá bom? Então, só fiz questão de citar um pouco aqui. Vou parar um pouco a minha gravação aqui, tá, irmãos? Já deve ter dado a hora, inclusive. Só. Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta? Ô, pastor, Então, deixa eu só parar a gravação e você já pergunta agora. tá bom.